Oi, gente, mais uma aula de ciências e o tema desta semana é elemento químico. Chegou a hora de nós estudarmos a química, a tabela periódica, o que é isso. Sempre é muita curiosidade da parte de vocês para saber o que é a tabela periódica. E chegamos nesse ponto. Que bom, vamos lá? Recordando, gente, o átomo tem 3 partículas. No núcleo, ele tem os prótons, que tem carga elétrica positiva, e tem os nêutrons, que não tem carga elétrica. Na eletrosfera, que fica girando ao redor do núcleo, ficam os elétrons. Isso nós vimos nos modelos atômicos. O que é elemento químico? A definição é que é um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Perceba, 3 palavrinhas: conjunto de átomos. Então, sempre que eu tiver um grupo de átomos que apresentam o mesmo número atômico, eles pertencem ao mesmo elemento químico. O que vai identificar se o átomo pertence ou não a um determinado elemento químico é o seu número atômico. Assim como eu e você temos um número de identidade, o elemento químico também tem um número de identidade. E esse número é o número atômico. Essa é a identidade do elemento químico. Veja bem, ele é representado a partir de uma sigla. Um exemplo, X. Esse X vem acompanhado por 2 números. Que números são esses? É o número atômico e o número de massa. O número atômico é representado pela letra Z e o número de massa pela letra A. Sendo que o número atômico é sempre o menor número e o de massa é o maior número. Se eu conheço o número atômico, eu consigo buscar esse elemento na tabela periódica, pois a tabela está em ordem crescente de número atômico, no sentido horizontal dela. A partir desse conhecimento, eu tenho condições de identificar os elementos químicos na tabela periódica. Por exemplo, número atômico 11. Eu busco na tabela periódica. Ela está em ordem crescente e horizontal de número atômico. Eu vou analisando os quadradinhos e no número 11 eu encontro o elemento químico sódio. Perceba, a tabela é uma ferramenta de consulta, assim como um dicionário. Você deve sempre voltar a ela sempre que tiver uma dúvida. Cada quadradinho da tabela se refere a um elemento químico diferente, que é classificado de acordo com a quantidade de prótons, partículas positivas, que existem no núcleo do átomo. Isso quer dizer que, por exemplo, se um átomo tem um próton no seu núcleo, ele será um átomo de hidrogênio. H maiúsculo é o símbolo do elemento químico hidrogênio e fica até em destaque na tabela periódica porque é o primeiro. Se o átomo tiver 6 prótons no seu núcleo, será um átomo de carbono. Símbolo
C maiúsculo. Perceba, quantidade de prótons é a mesma coisa que número atômico. Se o átomo tiver 8 prótons em seu núcleo, será necessariamente um átomo de oxigênio, letra O. Se o átomo for 11 de número atômico ou número de prótons, ele obrigatoriamente será o sódio. Na é o símbolo. Assim, cada valor de próton presente no núcleo do átomo é o que define o tipo de elemento químico que esse átomo é. E não se esqueçam, número de prótons também é chamado de número atômico, que pode ser representado pela letra Z, esse número, e é a identidade do átomo. E assim terminamos mais uma aula de ciências. Espero ter facilitado o estudo de vocês. Faça o resumo no caderno de ciências e teste seus conhecimentos com as perguntinhas que coloquei no formulário.